Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Sotrec na Escuta. Muito prazer, eu sou Juliana Silveira e hoje, juntamente com os especialistas da Sotrec, nós vamos falar sobre as novidades, as curiosidades, o mercado de atuação e, principalmente, toda a tecnologia fascinante das máquinas CAT. Vamos começar apresentando então os nossos convidados. Ao meu lado, Everton Bartoli, que é diretor da Reciclo e presidente da Abrecon. Prazer em te receber. Eu que agradeço pelo convite, espero que a gente faça um bate-papo muito bacana, compartilhando experiências aí, para quem está nos vendo e nos ouvindo também. Enfim, agregar valor para o dia a dia das pessoas que fazem parte do mundo das máquinas pesadas. Bacana. Bruno Almeida, que é especialista de produto na Sotrec, seja bem-vindo. Prazer, tudo bom, Juliana, Everton, Fausto. Sou especialista em escavadeiras aqui da Sotrec e a ideia é a gente ter esse bate-papo, né? Falar um pouco de escavadeira, falar um pouco das aplicações das escavadeiras e é um prazer receber todo mundo aqui. Bacana. E o Fausto Porto, que é representante de vendas na Sotrec, bem-vindo também. Sejam muito obrigado pelo convite aí. Vai ser um bate-papo legal. O Everton, cara parceiro nosso. Brunão também nos ajuda, nos auxilia aí no dia a dia. E tenho certeza que vai agregar valor pro pessoal em casa aí. Bacana. Vamos começar com o Bruno, então, falando das escavadeiras. Onde que se usa a escavadeira, Bruno? Qual que é a utilidade dela? Então, Juliana, a escavadeira é um dos equipamentos que a gente tem hoje mais versáteis, né? Então, tem roubado até o lugar de algumas outros equipamentos, que nem trator de esteira, algumas carregadeiras, que ela vai estar em todo tipo de aplicação, né? Desde, digamos, de uma obra urbana menor, no agro, né? Auxiliando a fazer limpeza de terreno, na mineração, né? Fazendo grandes carregamentos aí de caminhões, fazendo grandes produções, enfim, tá em pontes e tudo mais. E também um dos casos aí bem legal aí que a gente tá tendo um crescimento de mercado seria da parte aí de reciclagem aí de material de construção, demolição e tudo mais, que também é um mercado que é bem versátil, né? Então, utiliza essa versatilidade das escavadeiras, né? Utilizando diversos tipos de acessórios, né? Então, desde martelos hidráulicos, dependendo até garra de demolição, pulverizadores, né? Para separar material, enfim. Então, é uma máquina extremamente versátil para diversas aplicações. Mas na hora que o cliente adquire uma escavadeira, ele já adquire com esses acessórios ou aos poucos esses acessórios vão sendo implementados, vocês vão orientando o cliente, que acessório seria bacana para determinado tipo de trabalho? Como é que é todo esse processo? E aí vai depender muito de aplicação de cliente para cliente, né? Hoje o padrão da máquina é só basicamente a caçamba, né? E, digamos, um acessório de entrada, digamos assim, para quem quer começar a entrar, a ter essa versatilidade da escavadeira, que a gente estava até conversando, né? É a parte de engate rápido, que vai auxiliar justamente o cliente a fazer a troca das ferramentas. Então, de uma caçamba maior para uma caçamba menor, ou tirar uma caçamba e colocar o martelo hidráulico, enfim. Então, digamos que o acessório mais de entrada, que a gente vai começando e recomendando para o cliente, seria o engate, para ter uma agilidade no processo dele de produção dele, na verdade. E aí, de acordo com a aplicação dele, a gente vai recomendando outros tipos de acessório, né? No dia a dia a gente vai vendo com o cliente, né? Então, por exemplo, no caso do Everton, a gente começou a fazer o atendimento dele. E aí, a gente conversando com o cliente, a gente vai identificando a necessidade e mostrando para ele nosso portfólio. E aí, a gente vai trabalhando junto com ele na operação do cliente no dia a dia, entendeu? No caso do Everton, é reciclagem. Na verdade, a gente trabalha com demolição e a demolição gera resíduo e a gente também trabalha com reciclagem. Então, a gente costuma dizer que a Reciclo não é uma demolidora, a gente é uma empresa de gestão de resíduos. Tá. Então, eu nasci no berço da demolição, meu pai é um dos pioneiros desse mercado há mais de 50 anos. E aí eu me apaixonei pela reciclagem, porque a demolição é muito rica, né? Quando você pega uma fábrica ou indústria para desativar, você tem resíduos de todas as naturezas. Desde a parte sucata ferrosa, que você pode usar os pulverizadores ou as tesouras hidráulicas, você pode segregar o concreto do aço, até demolições mais simples, convencionais de um piso, por exemplo, ou demolições complexas, mas num espaço curto de tempo, como uma ponte, um viaduto. Você tem que usar os rompedores para quebrar ali uma laje, um tabuleiro.
Então, assim, é como o Fausto falou, né? É entender a necessidade do cliente. E a escavadeira, com certeza, é um equipamento muito versátil, né? A gente trabalha com demolição, a gente sempre tem que carregar o resíduo. Então, é trocar a caçamba. Então, você está com o rompedor quebrando, depois colocar a caçamba para carregar o resíduo. Então, o engate rápido, ele dá esse dinamismo. Porque para trocar um implemento, para você ter uma ideia, é manual, né? Então, se você tem um engate, você tem que tirar um pino, bater na marreta, vai e volta. Fazer 1 hora, 2 horas, você gasta uma operação ali. Você consegue dar muito mais velocidade. Ao invés, às vezes, também muito... preciso ter produção, tem que ter 2 equipamentos, cada um com uma ferramenta, Exato. né? Não tem a necessidade disso. Exato. Né? Então você tem um combo, 2 ou 3 em 1. É o que eu costumo falar com meus clientes. Olha, vou te mandar uma máquina que resolve o seu problema. Ela quebra, ela segrega, ela carrega. Então é rompedor, é pulverizador, é concha, tudo numa operação única, né? E às vezes as obras são no meio da cidade, então você não tem bastante espaço no site lá da obra, né? Então você acaba tendo que levar somente um equipamento. Entendi. E aí a facilidade de ter a escavadeira com todos os implementos, Os acessórios, além de né? facilitar o dia a dia do operador, né? Que é o cara que tá ali trabalhando das 8 às 17 ali, para ele também não sofrer qualquer tipo de acidente, essas coisas. 8 às 17 você foi Nutella, né, Fausto? A gente que é do mundo de obra é das 7 até as 8, 9. Eu quis segunda a manter um segunda. padrão, quis manter um padrão ali. Estamos lá no sul ajudando a Reconstrução do Sul lá, estamos com a operação rodando há um mês, de segunda a segunda. Conta um pouquinho pra gente, como é que tá lá essa operação no Sul, Então, quando que vocês A começaram, gente, o que a vocês gente têm começou lá, deve ter feito? mais ou menos uns 2 meses, a gente foi pioneiro na implosão da primeira ponte de reconstrução da linha na cidade de Caxias do Sul. A gente implodiu uma ponte lá de 150 metros. Só que foi uma implosão que a gente fez em tempo recorde, foram 2 semanas de operação, mas 45 dias limpando todo o material que está lá no rio. Então a implosão é a parte mais fácil, mais romântica da coisa. Agora todo aquele resíduo no rio, você tem que criar todos os acessos para as máquinas. O rio também ele pode oscilar, né, conforme chuva, enfim, condições climáticas, a gente não controla isso. Mas foi uma operação muito boa. A gente usou inclusive o pulverizador Caterpillar para segregar bem o concreto do aço ali no rio, fazer a limpeza, a máquina também de longo alcance, enfim. Essa questão de que o Fausto falou do engate rápido, eu tenho até um caso curioso. A gente trabalha não só com o mercado de construção convencional, né? Mas a gente foca muito em indústrias. E quando a gente fala de indústria, o leque é bem amplo, né? Até mineração, indústria de transformação. Mas, às vezes, para você bater um pino, para trocar um implemento, numa grande mineradora que eu trabalhei, por exemplo, no Pará, um martelo, uma marreta para bater o pino custa 4 ou 5 mil reais. Então, assim, às vezes a pessoa fala, o engate rápido é um investimento alto. Acho que caro e barato sempre é relativo. Sim. Então, assim, o engate rápido ele não só dá velocidade do campo, mas que te faz fugir de umas burocracias e investimentos burros. Comprar uma marreta de 4 ou 5 mil reais. Então, cada hora você pegar uma marreta ali para dar ali, sei lá o quê, fora o tempo que você está perdendo da hora da máquina. É importante você ter essa engate. visão, porque hoje em dia as pessoas pensam muito em dinheiro, economia, mas nem sempre a economia ali num primeiro momento ela te dá um resultado a longo prazo. Exato. Então, assim, você encara isso como um investimento no teu negócio, às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro entre aspas, né, na hora da comparação de valor. Sim. Mas ter um resultado melhor, um suporte melhor. Conta a sua visão como empresário. Então, na verdade, assim, pensando um pouco, não só em mim, mas no mercado como um todo. Quando você vai fazer um investimento, você tem que pensar que o investimento ele vai ter um tempo para o retorno. E todo equipamento, por exemplo, tem uma vida útil, seja o equipamento ou o implemento. E se você conhece do seu próprio negócio, você sabe o quanto que você vai ganhar de produtividade e o ciclo de vida daquele produto. Então, por exemplo, a gente sabe que um rompedor, por exemplo, é uma operação extremamente bruta. A própria escavadeira ela também tende a ter uma vida útil menor do que uma operação de escavação, por exemplo. Mas se você sabe que aquela escavadeira bem cuidada, com um bom operador, ela vai ter uma vida útil razoável ali, vale a pena o investimento. A questão hoje principal, até vejo em grandes empresas que estão expandindo muito de máquinas, é o trato com a máquina. Então, assim, hoje a gente optou em qual é o tamanho ótimo de cada negócio. Cada um sabe até onde pode ir. Por exemplo, eu sei que o meu tamanho ótimo, eu já estou dobrando de tamanho tem quase 4 anos seguidos. Tem hora que você tem que escolher crescer menos, mas crescer com qualidade. Porque achar bons operadores hoje virou mosca branca. Então, assim, vale a pena realmente ter mais 10, 20, 30 escavadeiras? Ou vale a pena ser um Renton com 1.000 máquinas, 10.000 máquinas? Cada empresa tem um modelo de negócios. Então, assim, o nosso modelo de negócio é crescer com sustentabilidade e rentabilidade. E investir em ativos faz parte do jogo. Então, quando eu escolho uma máquina Caterpillar ou uma máquina, por exemplo, chinesa, que tem talvez um investimento muito menor, mas será que eu vou ter um pós-venda melhor? Será que eu vou ter uma máquina com mais durabilidade? Então, muitas vezes, eu até brinco muito isso com o Fausto, né? Minha empresa teve 2 ciclos. Eu tive um ciclo de 8 anos de uma sociedade e agora já estou há 4 anos num segundo ciclo.
No meu segundo ciclo, que a minha empresa está madura, e eu tenho crédito de mercado, eu comecei minha empresa com 26 anos, hoje eu tenho 37. Então, quando eu comecei a empresa, o que te der crédito, vai o xing-ling ali, claro, que claro. vai que vai. Agora você cria uma base, cria uma consistência, tem um histórico. Você tem condição de escolher, eu vou escolher o que é melhor. E eu sempre escolho o que eu vi na prática, eu não estou falando de teoria. Então, eu comprei máquina chinesa e máquina Caterpillar. A primeira Caterpillar foi meu único Finame que eu tinha crédito na época. Ela durou, eu usei ela por 10 para 11 anos. Eu vendi ela agora tem um ano mais ou menos. 2013, né? Comprei ela em 2012 para 2013. Minha empresa foi em 2012 que eu criei ela, no final de 2012. Então, nesse intervalo, eu tive eu não tive hora parada. Simplesmente troquei óleo e filtro original, não fiz gambiarra. Naturalmente, eu tive o primeiro ciclo de manutenção pela Sotrec. Depois de um certo tempo, a gente comprou peça original com o nosso mecânico. Mas essa máquina a gente conseguiu não ter hora parada. Então, assim, durante praticamente 10 anos, ela sempre rodou direto. E as chinesinhas, o que eu gastei de bomba, de motor, o caramba, ir pra obra, quebrar, vai e volta. E detalhe, na hora de vender, óbvio que a pandemia nos ajudou, porque deu uma inflacionada, eu tive a depreciação, sei lá, de 20%, 30% do valor inicial em 10 anos atrás. E se a gente for pegar as chinesas, eu vendi quase que 1/3 do valor da máquina. Então eu tive a depreciação de 70%, 80% do valor do que ela valia. Falei, vale a pena. É o ciclo do produto, que toda hora você tem várias paradas, hora parada impacta muito. Exato. E mais do que isso, sua visão com o cliente. Porque você tem um produto que quebra toda hora, o cara fala, pô, você bota mais uma chinesinha velha que vai quebrar na obra. Sim. Nem é velha, às vezes. Máquina nova é bonito, pintadinha ali, você bota 1, 2 anos de uso, ela vai. Agora vai colocar uma operação de demolição que é bruta. Ela exige muito mais da máquina que talvez uma operação de escavação. Então, sim, você tem que ter máquinas brutas que aguentem a operação bruta. E às vezes o cara faz conta assim, não, mas isso aqui tá 10 sendo barato, 15, 10, 15, 10, 15. Mas será que realmente esses 15 no médio e longo prazo ele se paga? Então essa é a conta que você tem que fazer. Sim. Óbvio que não existe um mundo perfeito. Então naquele momento a minha tomada de decisão foi escolher por máquina chinesa que ela me dava crédito. Agora se a gente tem como tomar uma decisão mais assertiva, óbvio que escolher marcas mais consolidadas vai te dar muito mais segurança e também uma imagem melhor com o seu cliente, né? Então assim, é o que você falou, o investimento é caro e barato, é algo relativo e a tomada de decisão vai do empreendedor. Então você falou minha visão como empresário, eu contei um pouquinho aí do... Não, e é bom que você sabe, tem conhecimento do quanto Sim. é importante a manutenção de tudo isso, né? Exato. Você investe, mas É, também comprar uma cuida da máquina é só o manutenção. começo. Sim. Agora, você escolher um bom operador, fazer a preventiva em dia, enfim, ter um contrato de PMP com a autorizada. Todo esse arcabouço técnico legal vai te dar a condição de estar lá no campo garantindo que a máquina está funcionando a tempo e a hora. E como que é o suporte da Sotrec? O suporte da Sotrec dentro de umas condições de mercado, né, que a gente sabe que a pandemia impactou muito essa questão de peças, de pós-venda. Mas de uma maneira geral, dentro do que a gente tem de expectativa, tem atendido satisfatoriamente o que a gente precisa. Tá. Agora, para vocês, existem venda consultiva para escavadeiras? Sim, sim. Como é que Praticamente funciona? todas, né? Praticamente. Praticamente todas, né? A gente tenta buscar a melhor solução. Foi que o Everton resumiu aí em umas palavras, que a gente tenta entender o que o cliente está precisando e buscar a melhor solução. E aí é uma venda consultiva, né? E aí a gente tem os especialistas, a gente tem uma equipe por trás da Sotrec que auxilia o vendedor, não deixa ele ali na mão simplesmente para ele fazer a venda. Depois da venda, a gente mantém o relacionamento com o cliente para a gente fazer melhor atendimento, né? O que consiste o pós-venda de vocês? Tem os contratos de manutenção, tem a garantia estendida, né? Tem o nosso corpo de mecânicos. Em São Paulo, por exemplo, o Everton, ele tá alocado em São Paulo, mas ele faz obra no Brasil inteiro. Ele citou Rio Grande do Sul, Pará, Maceió. E aí, o atendimento é feito pela Sotrec. Né? No caso aqui do Rio Grande do Sul é a PESA, né? Só que é um outro dealer que mantém os mesmos padrões aí da Caterpillar. Então isso também passa segurança para ele, né? Sim. E voltando na parte consultiva, né, de escavadeira e tudo, que eu falo é uma parceria, né? Então, o cliente vem, traz a demanda, fala mais ou menos o que ele precisa e a gente vai lá analisar em campo e alinhar esses pontos, né? Alinhar, de repente, se for um acessório, se for o porte de escavadeira, dependendo também a gente faz dimensionamento de frota dos equipamentos que o cliente precisa. Tô precisando trocar a frota, enfim. Então a gente faz todo esse tipo de análise também junto com o cliente. Treinamentos de boas práticas, entendeu? Legal. E aí a gente vai trabalhando isso com o cliente. É o dia a dia mesmo. Porque, por exemplo, é o que ele falou.
é muito dinâmico, né? O Everton fecha uma obra aqui, daqui a pouco eu tenho outra obra, outro tipo de obra, não é sempre a mesma. Cada hora parece um obstáculo para ele. E a gente E tá cada aqui hora um pra dar... equipamento diferente, com acessórios diferentes. Exato. E aí a gente tá aqui pra ajudar ele, auxiliar ele. Tanto que a gente brinca, eu falo com o Everton praticamente todos os dias. No mesmo semana. Eu fico até brincando com ele que ele quer falar mais com a minha mulher. Eu falei, Paulo, dá um sossego um pouquinho. Mas vem muito de você também, não é só eu, não. Tô pegando pé. Mas no caso de uma assistência técnica, por exemplo, como que funciona a logística de vocês, mão de obra, disponibilidade de peças? A disponibilidade de peça hoje é excelente. É lógico que existe alguns itens que acaba dando importação, mas a logística da Sotrec, ela acaba funcionando muito rápido. Se a gente precisar, a gente consegue trazer aéreo. Existe também São Paulo, pela facilidade, assim, a gente consegue entregar peças de um dia para o outro, dependendo tudo da necessidade do cliente. Mecânico, a gente, se eu não me engano, a gente tem mais de 100 mecânicos aí espalhados pelo estado de São Paulo. Então, é lógico, a demanda é grande, às vezes é grande, mas a gente consegue dar assistência praticamente. O Everton hoje ele já tem um atendimento personalizado de suporte ao produto, ele tem o consultor de suporte ao produto que ele bota para falar com a equipe dele. Então tem o pessoal de serviço também que está ali todo dia, ele ligando, a gente consegue entender, às vezes fazer atendimento remoto. Então a gente tem bastante solução para não deixar a máquina dele parada. E tem a questão tipo, do Sotrec Link, né? Eu faço, tô com um ponto Conta um importante. pouquinho da sua experiência com esse suporte. Então, o Sotrec MyLink eu acho uma solução super bacana. Tanto é que a gente usou o PMP do período da aquisição da máquina. A gente optou agora em estender e renovar o PMP. Porque o Sotrec MyLink traz informações ricas do equipamento também. E a gente continua tendo, entre aspas, a garantia do produto. Enfim, garantir essa segurança do produto estar funcionando. Essa questão do que ele falou também do atendimento personalizado, uma coisa muito bacana no início, quando eu estava recomeçando esse segundo ciclo, e eu falei, daqui para frente só quero Caterpillar. Eu acho que o meu ciclo lá atrás com os chineses foi um ciclo de aprendizado, e eu comecei muito com as cadeiras GC, né? Então o Fausto me apresentou essa linha GC, que é uma linha mais compacta, mais acessível em termos de investimento, mas tem um custo-benefício muito bom, tem a questão do consumo do combustível. Falei, legal. Então eu comecei muito pela linha da GC, que foi uma máquina que tem uma boa performance, consumindo menos diesel. E agora, mais recentemente, a gente investiu mais uma 320, já pensando na NextGen, uma máquina que tem mais tecnologia embarcada, é um investimento mais alto. Mas, por exemplo, a minha aplicação de demolição, que é mais bruta, dependendo do contexto, a NextGen ela consegue performar melhor. Então, nos últimos investimentos nossos, a gente está pensando mais nessa linha da NextGen. E além das máquinas de grande porte, né? A gente é uma das poucas empresas de demolição, eu não chamo de empresa de demolição, que a gente é empresa de gestão de resíduos, mas que atua muito no mercado de demolição, que pensa nessas máquinas de grande porte. Isso é até um diferencial, muitas vezes, que as demolidoras convencionais têm máquinas de 20 ou de 15. A gente chega uma 336 lá com rompedor gigante ou com um pulverizador, você consegue dar mais produtividade para o projeto e dependendo até da obra mesmo. Vamos supor, a gente demoliu um viaduto ali em Guarulhos, ali na Dutra, que a CCR na época contratou uma consultora grande e ela falou, olha, eu preciso fazer essa obra aqui em 48 horas, porque é a Dutra, é um marco para a cidade, a gente não pode impactar na rodovia. Eu falei, olha, a gente entrega em 24 horas. Os caras olharam meio assim, será que vai mesmo? E a gente fez em 12 horas o projeto. Só fizemos antes, na realidade, que já estava 4 horas para liberar. Eu falei, libera logo isso aí. E mão de obra? Para operar essas Os nossos operadores estão com a gente, a empresa vai fazer 12 anos agora. Meus operadores têm 12 anos comigo, 11, 10, 8. Os mais novos agora, como a gente está crescendo em máquinas, tem um com 3, outro com 2. Mas boa parte dos operadores começaram até como ajudante, pra você ter uma ideia. Mão de obra formada, mão de obra caseira. É importante. Assim, mas são caras que você colocar uma máquina na mão deles, cuida, sabe, como se fosse um filho. Tem um operador meu que, no início eu estava até fazendo algum rodízio em uma máquina com a outra às vezes, o cara ficava triste, o cara ficava bravo, você mas a máquina é minha e tal. Então assim, isso é legal. Então assim, como eu falei, modelo de negócio. Faz sentido ser um rento com 1000 máquinas ou faz sentido ser uma empresa prestadora de serviço? Eu acho que alugar a máquina é fácil. Agora, cuidar da máquina que é o difícil. Então, tem o operador do Everton que até personalizou a cabine ali com tapetinho, banco tem várias customizações na cabine. Entendeu? O cara cuida como se fosse um filho. Então, isso que é bacana. Então, assim, escalar um negócio é difícil. Então, fala assim, vou montar uma startup. Escalar uma startup é mais fácil que você escalonar.
Porque eu não consigo escalar uma empresa tradicional. Você está escalonando. Então, escalonando é, pô, mais obras. Você tem engenheiro, tem que ter operador. Como é que você consegue garantir um padrão de qualidade num ritmo de crescimento muito acelerado? A própria pandemia gerou isso para todo mundo, né? A Sotrec mesmo, pô, vender mais máquina do que ela imaginava. Vai trabalhar no back-office para achar mecânico e gente para atender a tempo e a hora. Isso já é uma coisa difícil. E é um desafio que a Sotrec, de alguma maneira, conseguiu se organizar para ir suportando essa demanda. Então, assim, a gente também vive a mesma dificuldade. Às vezes eu tenho que falar não para alguns clientes ou não para algumas vendas, que eu não sei se eu vou ter condições de atender bem aquele cliente. E o NPS é uma coisa que eu uso muito dentro do meu negócio. Então, que é o Net Promoter Score. Qual a satisfação do nosso cliente? E a gente, graças a Deus, nos últimos 3, 4 anos, a gente está medindo isso, 100% dos nossos clientes dão nota 9 ou 10, ou seja, ele é um promotor da marca. Mas para a gente ter esse índice alto, isso exige muito do time que está atrás. Eu recomecei minha empresa em 2020 com um engenheiro, eu tenho 9. Então, como é que você vai conseguindo escalar esse time? Pô, tinha 3, 4 operadores, eu tenho quase 10 operadores. Então, é difícil você trazendo gente boa e manter esse time também. É algo bem difícil, com o mercado aquecido. E a pessoa vestir a camisa, querer estar lá junto. Então, assim, ter uma máquina com qualidade, o operador, ele entra na máquina até mais feliz. Vai botar o operador na chinesinha, o cara já entra meio desmotivado. Agora o cara entra na Caterpillar, que tá lá tudo certinho, o cara falou, pô, a máquina boa, com qualidade. Tanto é que depois que eu contratei as Next Gyms, o operador, pô, a próxima tem que ser minha, hein? Porque é uma máquina que já dá mais robustez do que uma GC, que é uma máquina boa também, mas ela tem mais produção, né? É, uma máquina mais tecnológica, mais robusta. Facilita mais o dia a dia do operador também. É uma máquina bem legal. E o que eu acho bem legal no time do Everton é que é uma galera muito nova, assim, né? São engenheiros recém-formados e eles têm a mesma gana que o Everton tem, assim. Então, a galera da Reciclo lá veste bem a camisa da empresa. E o Everton faz por onde também, não é puxando saco aí, mas ele é um excelente parceiro aí, tanto pra gente quanto pro time dele, assim. Eu vejo que o time é bastante unido e comprometido com a Reciclo, com a entrega das obras, né? Eu tive o privilégio de participar de algumas, acompanhar, e enquanto a obra, o viaduto não cai, né, Everton? Isso aí. Eles não largam o osso. O pessoal é faca na cabeça. E comprometido com a entrega também. Então, isso é muito legal. Muito legal por parte da A gente está aqui com um exemplo do Everton, muito bacana, mas eu queria um feedback de vocês também, sobre o feedback que vocês têm de outros empresários, de outras empresas, sobre a marca CAT e também a confiança na Sotrec para a venda de máquinas, né? Além do Everton, que um exemplo super positivo aqui, super elogiou, o que vocês têm sentido do mercado? Na minha parte, assim, a gente é referência de mercado, né? Então, tudo que a Sotrec faz, tudo que a CAT faz, a gente acaba... Outros fabricantes aí acabam seguindo a gente. Então, a tendência de mercado, a gente é referência. Se a gente sobe o valor, os outros sobem. Se a gente abaixa, os outros abaixam. Então, a percepção que eu tenho de mercado é que quando eu entro num cliente, eu tô ali para dar a melhor solução. Ele espera o melhor tratamento possível. E é o que a gente busca no dia a dia. A satisfação do cliente total. Não só na venda da máquina. Eu não tô ali para vender o produto. Que nem eu já falei. É buscar a melhor solução para ele. E eu, ultimamente, venho percebido que a gente vem conseguindo. Sofremos um pouquinho com a pandemia, mas todas as empresas acabaram sofrendo, mas hoje a satisfação do cliente vem aumentando e eles estão vindo mais atrás buscando melhor solução assim, para o seu negócio. Então, eu acho que o perfil do cliente vem mudando. Eles estão preocupados em atender os clientes deles. E a gente cuida do resto para eles, entendeu? Então, eu tenho cliente que fala, Fausto, eu não quero que você venha tomar café, eu quero que você resolva o meu problema. Eu tomo café com meus clientes, entendeu? Sim. Então, essa é a visão que eu tô tendo no mercado, assim. Até pegada com isso daí, que você falou, né, que muitos concorrentes acabam indo atrás, né, por exemplo, em termos das escavadeiras, em termos de tecnologia, foi a primeira que lançou a parte de tecnologias, que a gente fala de inclinação, parte de 3D e tudo mais. E aí teve um cliente em Piracicaba que eu fui lá acompanhar a pedido do próprio cliente, junto com o vendedor. Na época, não vou lembrar agora qual que é o cliente, para justamente mostrar as tecnologias ali pro operador e tudo.
que ele precisava fazer, por exemplo, taludamento, né, que precisa de uma certa precisão lá no processo. E a gente mostrou, logicamente o operador, acho que ele sempre, com coisas novas, ele fica receoso, isso aqui Sim. não vai me ajudar, vai mais me atrapalhar e tudo. Só que ele foi vendo ali, passando o dia inteiro com ele, fazendo o processo. Deixei, digamos, plantamos a sementinha da parte da tecnologia que iria ajudar ele no processo, né? Aí passou alguma coisa de 3, 4 meses, eu sempre deixo meus contatos com os próprios operadores, né? E ele me retornou, pô, Bruno, obrigado, tô usando a tecnologia, tem o gradista, que é a pessoa que faz a checagem dos grades lá das inclinações, Medidas, então. me pergunta como é que eu acerto sempre o grade ali, a medida certa, enfim, então é um relato aí que positivo, assim, da ponta ali, né, do operador, não necessariamente quem tá ali no escritório, mas também dali da ponta que acaba refletindo no resto, né? Então a máquina vai produzindo mais, fazendo mais precisão aquele processo de maneira mais rápida e trazendo produtividade para o cliente, né? É claro que quem toma a decisão sempre é o proprietário da Uhum. empresa, né? Só que se o operador no dia a dia tiver com uma satisfação elevada, tiver feliz com o equipamento, facilidade de operação, tudo isso, ele acaba vendendo o nosso peixe pro Everton. O operador, porque ele é um formador de opinião. Ele é um Exato. formador de opinião. Então, assim, isso é entendeu? até interessante. Como eu virei o garoto Cat, a gente participou da websérie, eu, de vez em quando, ele mandou, tem um avião, aí tá lá, Caterpillar, uma montagem de um avião Caterpillar, ó. Aí, ó, a Cat é referência de ser tão boa em tudo que ela faz, que até eles brincam às vezes, ó, tem um avião Caterpillar aqui, aí mandando, compartilhando as figurinhas. Mas pegando o gancho um pouco que o Fausto falou e você também, Bruno, essa questão de posicionamento, né? Eu acho que quando você é líder de mercado, é muito natural se os concorrentes te copiarem ou usarem você como uma referência. Eu vejo muito isso na Reciclo. Então, por exemplo, agora a gente vai lançar o nosso primeiro podcast. Eu não duvido que alguns meses os outros façam também. Tem muitas coisas que você vai desenvolvendo, natural os concorrentes se inspirarem em você. E você falou um pouco da tecnologia, eu achei um dos episódios que eu achei mais bacanas, assim, tirando o meu, naturalmente, foi esse acho que é de Itália, se não me engano. Isso, de de Itália, Itália, Que é tudo uma empresa 3D. do interior de São Paulo, que faz incorporação de vários empreendimentos, todas as máquinas preta, CAT, Uhum. e ela usa toda a tecnologia. Então, assim, isso eu achei fantástico. É um dos episódios mais vistos. Né? Isso, são os dois Só episódios perdeu, mais só perdeu pro meu, Ele falou naturalmente. com a gente já, a José gente Vinte. falou sobre isso e Aham. o legal é que ele acabou, ele não tem a necessidade de tantos equipamentos na produção dele, que ele faz condomínios, por conta da tecnologia. Então ele tem a quantidade suficiente, com isso ele reduz o custo de operação, consegue entregar por conta da tecnologia, ter menos retrabalho, Exato. e aí ele acaba entregando a obra com, eu acredito, com um custo legal para ele, super sustentável e rentável para ele. Exato. Então a tecnologia ajuda muito isso no dia a dia do operador. É o que o Bruno falou, existe a restrição ainda, que nem a moto niveladora, que o pessoal gosta da alavanca, que o cara fica ali mexendo em 8. Tocando piano, né? O que operador fala. ainda tem um pouco de restrição às novas tecnologias. Como É que assim, o nosso como que é a mercado... visão do operador, sua, empresário e de Então, vocês vamos lá. em relação às novas eu tecnologias? acho que assim, como a linha amarela ela é multiversátil, digamos assim, você tem diferentes nichos, né? O nicho de demolição, por exemplo, você tem aquela ideia da parede, do shed lá, que você consegue limitar a operação da máquina. Mas quando você tem operadores com muita bagagem, muita experiência, para ele aquilo, por mais que vá agregar valor, ele não enxerga tanto. Agora, uma operação de uma incorporação que você vai fazer uma mola niveladora, 1 centímetro a mais ou a menos, isso tem uma diferença grande lá na frente, Sim. aí sim o impacto é maior. Mas com certeza, todos os nossos operadores gostam muito mais da Caterpillar porque é uma tecnologia embarcada muito maior do que aquela máquina mais mecânica, digamos assim. Então, acho que a ideia do software, de atualizar, de ter só track my link, de mostrar em tempo real como é que tá a produção da máquina. Então, tudo isso aí agrega pra gente, não só em operação, mas até em gestão. Porque é aquela famosa frase que a gente tem acho que é do Kotler, não é do Kotler, não, é do... Enfim, desses caras da administração aí, é o Peter Drucker. O que não é medido não pode ser gerenciado. Então, a gente tem que medir para gerenciar. Então, você tem uma ferramenta que te dá em tempo real como é que tá a operação da máquina, que se ela apresenta algum problema, você consegue interferir a tempo e a hora, é melhor você interferir agora e deixar a bomba relógio estourar lá na frente, né? Exatamente. A tecnologia é uma aliada na economia também? Com certeza. Eu acho que assim, você consegue se antecipar aos problemas, né? Óbvio que tudo na vida você tem o ônus e o bônus. Sim. Há quem diga que os caras da velha guarda falam, a máquina mecânica é melhor, que você tá lá no meio do deserto do Saara, ela é mais fácil você poder, Fazer talvez, manutenção. uma manutenção. Agora, a gente tá aqui no nosso Brasilzão, que tá cada vez mais a internet, modernidade, a gente consegue, de alguma maneira, usar isso a nosso favor. Então é saber jogar o jogo da tecnologia, né? Sim, e vocês do outro lado? Eu acredito que tem operador, né, que
que eu tava falando, que tem essa restrição. Às vezes até medo que a tecnologia vá substituir o trabalho dele. Exatamente. Né? E aí é conversando no dia a dia, levando o Bruno como mostrar que ela vem só para agregar. Fazendo o treinamento de boas práticas, tentando mostrar para ele que até desgaste no dia a dia ele vai ter menos, vai chegar em casa mais descansado. Então, é o trabalhinho de formiguinha, convencendo, dando um bonezinho aqui, ele dando chaveirinho ali, e aí ele vai ser aliada dele. Entendeu? E aí, aos poucos, ele vai... Quando ele aprende também, não quer mais largar também. E aí, começa a recomendar muito mais a Caterpillar, entendeu? Se você pudesse resumir sua experiência com a Caterpillar, o que você faria? O que você falaria? Resumir? Resumindo. Resumir uma frase, do jeito que você quiser. Não, acho que a Caterpillar é uma máquina de excelência, né? Então, se eu quero ser uma empresa que trazer para o meu cliente, que a gente traz excelência nos nossos projetos, eu preciso buscar uma marca que tenha excelência. E o que é excelência? É fazer perfeito. Então, acho que a Caterpillar já é uma empresa secular, né? Ela tem mais de 100 anos, não é isso? 100 anos? Não, no mundo, sim. Né? No mundo, sim. Não falando do Brasil, tô falando no mundo. Então, assim, uma empresa secular, né? Dificilmente uma empresa passa para segunda ou terceira geração. A minha empresa é uma empresa com 12 anos só. Então, assim, se é uma empresa já consolidada mundialmente falando, uma empresa norte-americana, não tem como discutir, né? Acho que os Estados Unidos, querendo ou não, é a maior potência mundial e é de lá que vem as grandes tecnologias. Então, se eu posso dar um adjetivo para a Caterpillar, é excelência. É uma marca consolidada que faz com que a minha empresa mostre para os nossos clientes que a gente se preocupa, sim, em ter equipamentos de alta qualidade. E, querendo ou não, eu acho que isso não é um diferencial. Eu falo no sentido de qualidade hoje é uma coisa que, na minha opinião, é básico. Eu tenho qualidade. Talvez uma máquina chinesa tenha tanta qualidade quanto uma Caterpillar. Mas será que eu tenho durabilidade, robustez? Enfim, eu acho que o histórico da marca, né? Muitas marcas chinesas, por exemplo, são marcas que têm 10, 20, 30 anos. São marcas relativamente novas no mercado. Eu acho que a China tem uma tradição forte ainda de copiar e copiar bem feito. Então, eu costumo dizer que lá atrás a gente tinha a visão que a China era igual ao Japão. Né? O Japão começou o toyotismo, hoje o Japão é uma referência em qualidade. A China hoje, ela já está começando a se posicionar como um país que também faz coisas boas, não só copia, mas muito longe ainda de marcas consolidadas. Então, hoje, a Caterpillar ela não só vende excelência, como ela se posiciona como uma marca que é inovadora, uma marca pioneira. Você fala, a questão do consumo do combustível, por exemplo, pode ser algo pequeno, mas para a gente que está aqui na operação do dia a dia, essa questão de governo, entra governo, sai governo, então isso impacta muito para a gente. Então, por exemplo, a GC foi uma escolha nossa porque é uma marca, é uma máquina que tem um consumo de diesel menor. Ela vai fazer a conta da última linha no final do ano quanto impacta diesel. Mas é uma máquina que impacta sim em produção. Sim, ela tem uma produção relativamente menor, mas, por exemplo, eu não sou empresa de terraplanagem que tem que escavar 50 caminhões. Então, talvez eu vou produzir um pouco menos a remoção do resíduo ali, mas no macro ali está me gerando uma economia no final. Então, a gente também tem essa percepção de gerar menos combustível, gerar menos impacto ambiental. Tanto é que a missão da Reciclo, diferente de muita gente pensa, você quer demolir com qualidade, a missão dos meus concorrentes é essa, demolir com qualidade e com joinha. Não, a nossa missão é gerar impacto positivo pela transformação sustentável de empreendimentos, pessoas e projetos. Então, se a gente quer gerar um impacto positivo, a gente tem que trazer tecnologia que vai ajudar a gente lá na ponta a gerar menos combustível, eu usar a tecnologia a nosso favor, gerar menos hora parada. Então, é o conjunto da obra, acho que é excelência e inovação, seriam os dois bons adjetivos, porque não é só uma escavadeira, não é só ter a concha ou o motor XYZ, é ter tecnologia embarcada também para a gente conseguir lá na ponta, falar, cliente, você queria fazer um viaduto em 48 horas, eu te faço em 24, te entrego com 12. É o famoso over-delivery. A gente não quer falar em inglês, mas a influência americana é gigante. Então, assim, a gente entregar além do que o cliente espera. Então, se eu compro uma máquina Caterpillar, eu não espero que ela só consuma menos diesel. Eu espero uma máquina que não tenha hora parada, uma máquina que tenha mais produção do que o concorrente. Para quando chegar no meu cliente e falar, caramba, vai fazer um mês, você fez em 20. A Caterpillar também ajudou nesse processo. Óbvio, ter um bom operador, ter um bom coordenador, uma equipe engajada, uma cultura forte, faz a diferença. Mas a tecnologia e o equipamento também é parte desse processo. Ajuda, né? Eu acho que o Everton resumiu bem, assim. Eu acho que ele arrasou aqui, hein? Então, E nem recebi cachê por isso. Eu quero desconto nas próximas máquinas. Fausto, prepara aí, viu, Fausto? Tranquilo, a gente arruma, você sabe. Mas o Everton resumiu muito bem aí, e se expressa muito bem, já acostumado com entrevistas e podcast.
Mas Mas é acho que isso. ele resumiu bem, né, a experiência dele, Uhum. né, não só das máquinas, mas de todo o atendimento, que eu acho que isso é super importante também e que leva a decisão na hora de comprar. Que a gente sabe que é uma máquina cara, um equipamento caro, um investimento caro. Não basta você ter um bom produto, você tem que ter um bom Sim, pós-venda, né? sim, O produto vende por si só, Uhum. mas também ter uma boa qualidade no pós-venda também motiva a pessoa que comprou a querer comprar de novo. Boa Se eu comprar uma experiência. chinesinha e ela quebrou no mês seguinte, eu não vou querer comprar de novo. E a gente sabe que também nós somos humanos, as máquinas também falham, a Caterpillar falha, a Sotrec pode falhar. Mas a gente, mais do que a máquina em si, é a postura das pessoas e da empresa. Então, assim, olha, a Caterpillar pode errar? Pode, mas qual a postura que ela tem numa situação como essa? E esse é o grande diferencial, que a Sotrec, diante de todo o contexto de pandemia, dificuldade, também se mostra um dealer, um representante parceiro, de entender a necessidade do cliente e tentar atender a tempo e a hora dentro da realidade dela também. Não existe sim. milagre, né? Meu tempo vai amanhã lá no Pará. Pô, eu não tenho mecânica agora, deixa eu ver, eu vou ligar. E aí vamos correr atrás para resolver. E aí É a estamos aí. parceria do dia a dia. É o dia a dia que a gente estava falando. É isso A aí. gente conversa praticamente todos os dias, assim, buscando sempre uma solução, resolver algum problema, ou oferecer alguma coisa inovadora, alguma Porque coisa vocês diferente estão pra ele. preocupados com o cliente que também está preocupado com Com o cliente dele, né? exato. Então é toda uma Não, cadeia é uma que tá cadeia, todo mundo exatamente. envolvido. O Everton, eu sei que quando ele fecha um contrato, ele manda pra Às mim. vezes a primeira pessoa saber é ele ainda. Eu tô fechando, tô na negociação. Eu falo, prepara a máquina tal. Ó, fala, deu ruim, satisfação segura não mais é um só- pouco, Só vambora. a venda, pô, ver É. o Everton Sim. crescendo, querendo ou não, ele começou com a primeira GC, hoje já são 7 máquinas, se Deus quiser, daqui a pouco são 10. É isso aí. Então, ele crescendo, a gente vai crescendo também aqui na certeza. Sotrec. Com E é isso, é um certeza. trabalho, é parceria. A mesmo. parceria ganha. Todo mundo tem que ganhar. Tem que Se a todo gente mundo ganha, a gente E até cresce. o cliente dele, né? A Com satisfação certeza. do cliente Com dele. certeza. É o que nele falou, às vezes pega uns picaretas aí, não entrega a obra, só dá prejuízo. Então a satisfação do cliente dele também é a satisfação do nosso pessoal aqui, da Sotrec em si. Com certeza. Então a gente está aí para auxiliar ele no que ele precisar. Bacana. E como qualquer mercado, né? A gente vai ter clientes A, B e C, fornecedores A, B e C. E não adianta a gente abraçar o mundo. Como eu sempre falo, eu não quero ser a maior empresa, eu quero ser talvez a melhor. O cliente fala, pô, eu queria muito você na minha obra, mas dessa vez não vai dar porque seu preço é o melhor. Eu falei, eu não vou ser o mais barato. Via de regra, eu não me posiciono como por preço. Então, tem empresas que querem ganhar escala e crescer por preço. Mas até onde isso é sustentável. E eu acho que a Sotrec se posiciona como um dealer diferenciado, a Caterpillar é uma empresa diferenciada. E se eu quero ser um cara diferenciado para o meu mercado, para o meu cliente, por que não buscar parceiros diferenciados? Certamente, dentro do meu conjunto de parceiros, a Caterpillar está no meus top 1. Na verdade, ela é meu top 1 para parceiros. Óbvio, eu tenho outros também. Mas é a marca minha predileta. Vivi isso na prática lá atrás, quando comecei o negócio. E hoje é a única escolha que eu vejo, assim, que me garante meu posicionamento do meu cliente, me garante qualidade e eficiência lá na ponta. É isso aí. Acho que encerramos com chave de ouro, hein? Uhum. Depois desse depoimento. Sim, com Fiquei emocionado. certeza. Everton, obrigada, viu, pela sua participação, ter vindo participar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite aí, Brunão, Fausto. Tamo junto. Tamo junto aí. Obrigada, Só Bruno, obrigado, viu? Fausto. Foi muito Obrigado. bacana nosso bate-papo. Com o Everton fica fácil. Muito bom. Você que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios do videocast Sotrec na Escuta. Aproveita e curta e siga as redes sociais da Sotrec também. E a gente volta. Tem mais episódio por aí. Tchau, tchau.